tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferenciação entre terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, que está sendo tão falado ultimamente devido a esse processo da transição planetária, e que nós precisamos compreender que não necessariamente isso se refere a um local, a um espaço, mas sim a outras circunstâncias. Então, 3D, 4D, 5D. Vamos entender um pouquinho o que tudo isso representa. Quando falamos em terceira, quarta e quinta dimensão, estamos falando principalmente de estados de consciência. Isso dentro do conceito da espiritualidade, né? Padrões vibracionais e formas de perceber e interagir com essa realidade que nós estamos convivendo. Bom, primeiro nós precisamos desconstruir algumas ideias. Então, né? A terceira dimensão, ela não é ruim. Muitas vezes a gente tem esse pensamento, né? E que a quinta dimensão, ela não é um prêmio, não é algo extraordinário. Assim como a quarta dimensão também não é um castigo. Nenhuma dimensão é melhor do que a outra. Precisamos entender o ponto de vista, a perspectiva correta por trás disso, porque cada uma possui uma função evolutiva. Seria como comparar a infância, a adolescência e a vida adulta, por exemplo, né? A gente não pode dizer que uma criança está errada por agir como criança nessa sua fase. Né? Então, ela simplesmente está vivendo aquela etapa. E para isso, da mesma forma, a humanidade também acaba atravessando fases coletivas de consciência. O que caracteriza a consciência da terceira dimensão, então, né? A terceira dimensão, ela é marcada pela experiência, muitas vezes, da separação, porque é nela que o ser humano acaba acreditando profundamente que está separado das outras pessoas, da natureza, separado do universo e até do próprio divino. Há muito forte essa sensação de separação, porque tem muito o ego, né? O ego se tornando o centro da experiência. E a identidade na terceira dimensão, ela está muito baseada quase que exclusivamente no corpo físico, na matéria, no nome, na profissão, no dinheiro, nos status, na aparência, em todo esse núcleo de posse. Então a realidade, ela parece mais sólida, muito mais realmente material. E acaba que tudo precisa ser controlado, tudo precisa ser de alguma forma previsto, ser garantido. Existe uma necessidade intensa de segurança. E na consciência 3D, acabam predominando frequências um pouco maior, como o medo, a competição, a escassez, culpa, enfim, são todos movimentos que a nossa mente alimenta demais. A própria necessidade de aprovação, essa dualidade constante, essas brigas constantes, não significa que todas as pessoas que vivam na 3D estão dessa maneira e dessa forma o tempo inteiro. Todos nós ainda acessamos estados de consciência da terceira dimensão, né? Nós estamos num processo. E, inclusive, pessoas extremamente espiritualizadas também passam por isso. A diferença está no tempo em que permanecemos ali, naquela consciência, naquele padrão. E outro aspecto muito importante é que a terceira dimensão, ela funciona através muito da polarização. Então, muito através do certo ou errado, do bem ou mal, nós contra eles. Isso acaba gerando muitos movimentos aqui na Terra, né? Por causa muito dessa dualidade, dessa polaridade. O meu país contra o seu, a minha verdade contra a sua, né? Então, isso é uma consciência que acaba organizando o mundo através dos extremos.
E aí se cria-se mais robustamente o tal sistema, a tal matrix também. Isso explica porque a gente vê tantos conflitos, né, sociais, políticos, religiosos, familiares. É a consciência da separação. E isso inevitavelmente produz conflito. Então, o que seria, né, a quarta dimensão? A quarta dimensão, ok, a gente sabe que às vezes é colocado como uma linha de tempo, né? Mas ela necessariamente não representa exatamente um destino. Ela representa uma travessia. É como se fosse um corredor entre duas formas de existir. Vamos imaginar uma lagarta entrando no seu casulo. Ela deixou de ser lagarta, mas ela ainda não virou por completo a borboleta. Ela tá nesse processo de reorganização, que não deixa de ser essa linhagem de tempo. Então, a quarta dimensão, ela funciona exatamente assim. É um espaço de transição. É quando antigas estruturas começam de fato a cair, a morrer. Crenças deixam de fazer sentido, profissões muitas vezes deixam de ressoar com o nosso íntimo, a nossa forma de ver a vida, algumas amizades se afastam, alguns grupos sociais se modificam e a própria identidade construída durante décadas começa a desmoronar. Nós começamos a enfrentar quem realmente somos. E é por isso que tantas pessoas em processo de despertar espiritual relatam muitos sintomas assim semelhantes, que até tem um outro vídeo aqui no canal falando um pouco disso. Esse sentir que não pertencem mais aos lugares antigos. Mas também ainda não sabem tão exatamente aonde, que tipo de pertencimento é esse novo. É como uma sensação, né, de estar entre dois mundos. Então, na quarta dimensão, existe uma intensificação. Tudo aquilo que estava escondido começa a emergir, começa a vir à tona. É como se a consciência dissesse pra gente: olha, você quer expandir? Então, primeiro precisa olhar para tudo aquilo que ainda te mantém nessa frequência antiga presa. Ela apenas ilumina aquilo que sempre já esteve lá dentro de você. Então, outro ponto interessante, a intuição ela também pode aumentar. Pode haver um processo de expansão da consciência que começa a iniciar, a própria sincronicidade, os sonhos ficam mais vívidos, as percepções, a sensibilidade energética pode começar a crescer e as percepções espirituais vão se tornando ainda mais frequentes. Só que junto disso também podem surgir algumas confusões para se compreender, porque a pessoa começa a perceber muitas informações novas e às vezes sem ainda possuir tanto o discernimento, o estudo suficiente para organizar essas informações. Tem que sempre ter o discernimento, porque a quarta dimensão ela vai ampliar a nossa percepção sobre tudo, mas também vai exigir essa maturidade para a gente saber colocar no lugar cada coisa. E a tal da quinta dimensão, então, afinal, né? A quinta dimensão, ela não significa perfeição, muito longe da perfeição. A quinta dimensão, ela representa um novo modo de responder à vida. Nessa consciência 5D, o indivíduo, ele compreende que tudo está interligado. A separação, ela começa a desaparecer. Ele entende que o outro não é um inimigo, é um espelho nosso. E que as nossas próprias experiências possuem um propósito. Isso vai se tornando mais claro, que existe inteligência por trás dos processos da vida, que existe coisas a mais, que a vida não é só esse sistema.
E isso não significa passividade, né? Muito pelo contrário, porque a pessoa, ela continua colocando os limites necessários. Ela continua enfrentando alguns desafios, mas ela deixa de agir apenas a partir do medo, do controle social, do que é imposto sobre ela, porque na quinta dimensão acontece algo que é muito interessante. O amor, ele deixa de ser apenas um sentimento. Ele começa a ser uma frequência de consciência. Vocês já pensaram nisso? Porque o amor aqui não significa romantismo, nesse caso. Ele significa coerência, fraternidade. É quando os pensamentos, as emoções, as palavras, as ações começam a caminhar na mesma direção. Então a pessoa se torna internamente alinhada. E essa coerência, ela modifica completamente a sua realidade. Na consciência 5D, se diminui drasticamente a necessidade de controlar tudo. Por isso que muitos sistemas também caem, os poderes, essa essência de controle. A gente vai tendo mais confiança e menos ansiedade, a colaboração vai substituir a competição errada. E o propósito vai substituir apenas a sobrevivência. A gente vai ter mais responsabilidade. A presença vai ser mais frequente do que a pressa, esse automatismo. Não porque ficou tudo muito fácil, mas porque a consciência mudou. E onde entra, então, a transição planetária nisso? Em tudo isso que eu estou colocando. Muitas pessoas acreditam que a transição planetária é um evento futuro, como se um dia a gente acordasse e estivesse simplesmente tudo pronto. Sim, as coisas vão estar diferentes, mas a gente tem que compreender que todo esse processo de transição nós já estamos vivendo, já está acontecendo. E ela não acontece apenas no planeta, mas ela acontece principalmente dentro da consciência humana, da consciência de cada um de nós. Por isso que muitas das crises que observamos hoje, sejam ambientais, econômicas, emocionais, sociais, espirituais, elas podem ser vistas como um sinal, né, de um sistema antigo que está chegando no seu limite. Então, quando uma estrutura ela não suporta mais a expansão da consciência, ela vai entrar num colapso, porque precisa um novo entrar ali, que vai corresponder a essa nova consciência. E isso vale para nós, pessoas, famílias, instituições, empresas e até toda e completa civilização. Existe uma frase que eu gosto muito, que é que a luz, ela não cria a sujeira, ela apenas torna a sujeira visível, certo? Então, talvez seja exatamente isso que nós estamos vivendo no momento. Não é que necessariamente as coisas estejam pior hoje, mas é porque muito está vindo à tona para que fique mais evidente, para que isso se possa mudar. Aquilo que antes permanecia escondido, agora aparece diante dos nossos olhos. E isso faz parte desse processo de reorganização coletiva. Então, quem realmente amplia a consciência e desenvolve mais humildade, mais fraternidade, mais compaixão, mais capacidade de compreender diferentes níveis evolutivos sem julgamento. Isso é essencial nesse processo para alcançarmos a quinta dimensão. Então, a pergunta mais importante talvez não seja em que dimensão eu estou, mas sim a gente se questionar como que eu estou respondendo
a vida neste momento? Eu estou reagindo ainda muito pelo medo ou estou pela consciência? Eu estou criando separação ainda ou já estou optando pela conexão? Ainda estou muito no sistema, no controle, no automatismo? Ou estou aprendendo a confiar, a me enxergar, a viver com mais presença e verdade? Porque essas perguntas, elas revelam muito mais sobre a nossa frequência do que qualquer outro rótulo. A transição planetária, ela não acontece quando o mundo muda. Ela começa já quando a consciência está nesse processo de mudança. E aí o mundo vai mudar. E cada pessoa que escolhe viver com mais presença, responsabilidade, coerência, compaixão, verdade, vai contribuir para essa transformação coletiva e alcançarmos então essa quinta dimensão aqui dentro do nosso planeta. Então, esse é um pequeno resumo mais simples para entendermos essa diferenciação e compreendermos a importância de buscarmos essa expansão da nossa consciência. Espero que tenha feito sentido para vocês, que possamos refletir sobre isso e buscar esse movimento. Nos vemos então no próximo vídeo, lembrando que nas sextas-feiras nós temos aqui um encontro com a alma, que é um encontro de meditações guiadas para expansão dessa consciência e para reconexão com a nossa essência, esse autoencontro. E nas segundas-feiras temas sobre espiritualidade em geral. Até a próxima!